Você provavelmente já ouviu a palavra santo antes, ou pelo menos cantou alguma música na igreja com uma ou duas vezes. E para a maioria das pessoas, essa ideia está apenas conectada ao ser um pessoal moral. Então, Deus é santo porque ele é moralmente perfeito. Sim, isso faz parte. Mas na Bíblia, a ideia de santidade é ainda maior do que e mais rica. Entendeu? O que está realmente descrevendo é como Deus é a força criativa por trás de todo o universo. Ele é o único ser com poder para fazer um mundo cheio de tamanho, beleza e vida. Então, todas essas habilidades que fazem Deus completamente único são o significado da palavra santo. Uma maneira fácil de pensar sobre a santidade de Deus é usando o Sol como metáfora. O Sol é único, pelo menos no nosso sistema solar, e é muito poderoso, a fonte de toda essa linda vida do nosso planeta. Então você pode dizer que o Sol é santo. E você pode levar essa metáfora ainda mais longe, porque toda a área em volta do Sol também é santa. Sim, porque quanto mais perto do Sol você está, mais intenso fica. Sim, exatamente então essa mesma força e bondade que gera toda essa vida é também perigosa. Quer dizer, o Sol, se você chegar perto demais, vai te aniquilar. E da mesma maneira existe esse paradoxo no coração santo de Deus. Porque se você é impuro, a presença dele é perigosa para você. E não por ser má, mas por ser muito boa. A primeira vez que vemos esse paradoxo da santidade de Deus é na história de Moisés e a sarça ardente. Então Deus diz para Moisés tirar as sandálias porque ele está em terra santa. E Moisés cobre o rosto com medo de Deus e diz: eu não chegue mais perto, é intenso. Na verdade, essa intensidade de santidade de Deus é que é explorada ainda nas histórias do templo de Israel, que era o lugar principal onde a santidade de Deus estava localizada. E o centro do templo estava entre quarto chamado Santo dos Santos. É o ponto quente da presença de Deus. E quer você, um israelita vivendo na terra e volta ao templo, ou um sacerdote trabalhando dentro do templo, você estava próximo da presença santa de Deus, que é perigosa. Sim, isso é um problema. Então como é que isso poderia funcionar? Bem, na Bíblia a solução é que você precisa se tornar puro. Então, ser moralmente puro, sim, isso é fácil para entender. Mas a Bíblia passa muito tempo falando sobre outro tipo de pureza. Ser puro ritualmente, que é o estado que te separa de tudo relacionado à morte. Por tocar as coisas pelo doente, ou corpos mortos, ou até certos fluidos corporais, todas essas coisas te fazem impuro. E tornar-se ritualmente impuro não é necessariamente pecaminoso. O que está errado é entrar na presença de Deus quando você está impuro. E é por isso que Deus deu aos israelitas instrumentos bem claros, instruções bem claras para saberem quanto estavam. Passos para tornar-se puro, para que eles pudessem entrar na presença de Deus. Então é sobre isso que fala o livro de Levítico, certo? Mas não é aqui, essa ideia continua se desenvolvendo. Mais tarde na Bíblia encontramos uma história interessante sobre um profeta chamado Isaías. E essa tem a visão doida onde está no templo. E ele está mesmo na presença de Deus, ele está totalmente aterrorizado. Sim, ele sabe as regras. Ele não deveria estar ali. Está preocupado, e depois dessa criatura doida chamada Serafim, sim, realmente é uma criatura louca, totalmente. Então ela voa com brasas vivas e toca na sua boca, e queima os lábios de Isaías em brasa, e diz que uma coisa muito estranha acontece. A tua culpa será removida, e o teu pecado está perdoado. Então essa brasa viva, de alguma maneira, faz Isaías puro, sim. Diferente, porque normalmente se você tocar em alguma coisa impura, essa transfere sua impureza para você. Porque normalmente, mas agora temos essa nova ideia, que esse objeto puro e santo que toca Isaías e transfere a sua pureza para ele. Isaías não é destruído pela santidade de Deus, ele é transformado por ela. Quer dizer, as implicações disso são gigantes, mas existe mais um desenvolvimento, dessa vez de outro profeta, Ezequiel. E ele diz que essa visão onde está no templo e vê a água pingando de lá. E essa água ela transforma-se numa corrente e depois cresce para um rio que flui para o deserto, deixando uma trilha de árvores verdes atrás dele. E depois flui para o mar morto, fazendo tudo fresco e vivo. Então, ao invés de tornar-se puro, primeiro e depois de ir para o templo, aqui a santidade de Deus sai do templo fazendo tudo puro, trazendo elas de volta à vida. O que isso tudo significa? Então nós não sabemos até conhecermos esse homem, Jesus. E ele afirma que ele está cumprindo todas essas visões antigas, mas de novas maneiras surpreendentes. Então Jesus ele sai tocando pessoas que são impuras. Pessoas com doenças na pele, uma mulher com hemorragia, pessoas mortas. E quando ele tocava nelas, a impureza delas deveria transferir-se para Jesus. Mas, ao invés disso, a pureza de Jesus transfere para ele, realmente cura os seus corpos. Jesus é como aquela brasa viva da visão de Isaías.
Certo, Jesus afirmou que ele era a encarnação humana da própria santidade de Deus. E que ele e seus seguidores eram agora templos de Deus, para que através deles a santa presença de Deus fosse pelo mundo e trouxesse vida e cura e esperança. E é por isso que Jesus descreve os seus discípulos como tendo rios de água viva fluindo deles. Então essa é a nossa parte da história onde nos encontramos agora. Onde tudo isso nos leva? Então as últimas páginas da Bíblia terminam com uma visão final sobre a santidade de Deus, dessa vez por um homem chamado João. E na sua visão vemos todo o mundo feito completamente novo. Toda a terra tornou-se templo de Deus. E o rio de Ezequiel está lá fluindo na presença de Deus, imergindo toda a criação, removendo todas as impurezas e trazendo tudo de volta à vida. Bacana, né? Curtam essa página, jointhebibleproject.com. Vocês vão gostar muito, tem muitos vídeos disso aí. Um abraço, pessoal que estão confusos se despedindo. Um abraço.